Olá, professora! Olá, professor! É um prazer enorme ter a oportunidade de vir aqui conversar com vocês. E eu gostaria de começar parabenizando o Grupo GEM pela organização do Congresso GEM de Educação em 2021 e parabenizando você também, professor, professora, que optou por estar aqui para refletir sobre um tema tão importante que é o professor desse novo tempo. E não tinha momento mais adequado para esse congresso ser organizado, nos convidando a fazer essa reflexão, do que o momento no qual a gente está vivendo, que é o retorno às aulas. Boa parte das escolas ficaram aí mais de um ano sem o ensino presencial. Então, esse período que a gente está vivendo é um período fundamental para refletir sobre o nosso papel como professor. E a minha conversa aqui com vocês é sobre as tendências mundiais da educação que impactam de alguma forma na nossa sala de aula. Eu trouxe aqui algumas que eu considero que são fundamentais e extremamente relevantes para a reflexão no contexto desse cenário de retorno às aulas presenciais, mas também dentro da proposta que está sendo discutida aqui no Congresso de Educação do GEM. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o processo de ensino e aprendizagem ele é influenciado por uma série de tendências sociais, econômicas, morais, que vão influenciando não só a forma como nós, professores, ensinamos, mas também a forma como os nossos alunos aprendem. A gente vai ter, dentro do Congresso, uma discussão bastante interessante sobre novas formas de aprender, mas é relevante, nesse momento, entender que essas tendências que eu vou comentar impactam tanto no processo de ensino quanto no processo de aprendizagem. E a primeira tendência que a gente vai falar aqui é sobre a incorporação das mídias digitais no processo de ensino. É claro que antes da pandemia a gente já tinha um processo acelerado de incorporação das mídias tecnológicas e das mídias digitais em especial para apoiar o professor no processo de ensino. Acontece que essas mídias podem ser interpretadas como meros instrumentos ou máquinas que apoiam o ensino ou como uma linguagem. E, de fato, eu acredito que sejam linguagens que mudam a nossa relação com o conhecimento. Essa tendência é relevante para o professor porque já não é mais possível conceber um processo de ensino que não tenha, dentro da sua estrutura e da sua organização, a ideia de uso das mídias digitais como apoio na sala de aula. A segunda tendência é a questão do ensino globalizado. Algumas questões vêm sendo muito discutidas por toda a sociedade. No passado não eram tão discutidas, como, por exemplo, a questão do meio ambiente, do respeito à diversidade, da questão da saúde, da segurança das pessoas. Todas essas discussões que são cada vez mais trazidas para o seio da sociedade, obviamente precisam ser incorporadas de alguma forma na sala de aula. E também é nosso papel saber como lidar com temas que eventualmente são extremamente complexos de serem discutidos. Essa é uma segunda tendência que certamente vai mexer muito com o processo educacional. A terceira tendência que eu trouxe para conversar com vocês é a emergência e a consolidação das metodologias ativas. Aquele processo de ensino tradicional, no qual o professor ficava lá na frente, falando durante horas, e o aluno tinha o objetivo de tentar reproduzir todo o conteúdo do professor, cada vez mais vem perdendo espaço. Cada vez mais se entende que a aprendizagem se consolida a partir da mobilização das competências necessárias para dominar um determinado conhecimento. Quando eu trabalho com formação de professores, eu sempre costumo brincar que a gente aprende a fazer arroz fazendo, que a gente aprende a dirigir dirigindo. E as metodologias ativas seguem nessa linha. Quanto mais eu mobilizo o conhecimento necessário para entender um determinado conteúdo, maior a probabilidade de eu efetivamente dominar aquele conteúdo. Então essa é uma terceira tendência que vai sim estar muito presente nos discursos pedagógicos, nos discursos educacionais e, obviamente, dentro das nossas salas de aula. A quarta tendência que eu trouxe para discutir com vocês é a relação individualismo-pluralismo, ou seja, o quanto a ação de uma pessoa impacta na sociedade e o quanto a sociedade impacta na vida de uma pessoa. Cada vez mais a distância entre essa relação do individual social se encurta. E é necessário que a gente discuta isso dentro das nossas salas de aula. Ou seja, como é que algo que eu decido fazer ou decido não fazer pode impactar positiva ou negativamente a sociedade? E como é que eu recebo da sociedade movimentos e questões que impactam na minha forma de lidar com o mundo? Então essa é sim uma tendência que vai também estar presente nas nossas discussões educacionais. E a quinta tendência, que é fundamental, são as mudanças demográficas.
Se vocês olharem a pirâmide demográfica do Brasil há 30 anos atrás e a pirâmide demográfica de hoje, vão ver que ela sofreu uma alteração significativa. A gente tem cada vez uma base de pirâmide mais curta, ou seja, o número de jovens na sociedade vem reduzindo, e a parte mais alta da pirâmide, das pessoas com mais idade, vem aumentando. Isso significa que, de alguma forma, a gente vai ter que trazer essas pessoas para o processo educacional e cada vez mais questões relacionadas à educação de jovens e adultos, à capacitação profissional, ao desenvolvimento de competências no aluno adulto, vai sim estar mais presente. Então eu acho que é uma tendência que precisa ser considerada e discutida no campo pedagógico. E para fechar, eu anotei aqui algumas competências que são efetivamente necessárias e que a gente precisa trabalhar no desenvolvimento das pessoas que estão na nossa sala de aula e que são o futuro do nosso país. Eu anotei aqui para comentar com vocês. A primeira é pensamento crítico. É claro que cada vez mais a gente vai precisar olhar para um fenômeno e criticá-lo de forma consciente e responsável. A criatividade, também cada vez mais a gente vai precisar buscar soluções criativas, ideias que não foram ainda concebidas para resolver os problemas que vão aparecer. Flexibilidade, não é? E isso já estava presente nas nossas salas de aula antes de toda essa discussão trazida pela pandemia. A capacidade de negociação, viver em grupo, é um valor que vem sendo cada vez mais necessário. E também é, obviamente, importante que a gente discuta isso no espaço da sala de aula. Empatia, mais uma vez, na relação com o outro, na capacidade de negociação, é necessário que a gente consiga se colocar no lugar do outro, consiga enxergar o mundo pelo ponto de vista do outro. Isso vale para nós, professores, em relação aos nossos colegas professores, para os nossos alunos em relação aos seus colegas alunos e a nós também. Enfim, é uma competência que cada vez mais vai ser fundamental. E a última que eu trouxe aqui está, obviamente, muito relacionada a todas as outras, que é a inteligência emocional. Pessoal, eu queria agradecer muitíssimo ter a oportunidade de conversar com vocês aqui sobre tendências mundiais que impactam na educação. Dizer que é um prazer enorme ter tido essa oportunidade, parabenizar vocês, professoras e professores, que estão participando do Congresso, e o Grupo GEM pela inovação e pela discussão extremamente relevante que está sendo proposta aqui. O assunto vai continuar sendo discutido durante o Congresso, então fica ligado e acompanha a gente. Muito obrigado, um grande abraço.